O tema hoje é: seja cheio do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Salmos de número 92, versículo 10. Salmos de número 92, versículo 10. O salmista aqui, ele faz uma expressão muito interessante, que deve chamar a nossa atenção. Ele diz assim: tu aumentaste a minha força como a de um boi selvagem. Preste atenção, ele faz questão de colocar aqui que é como de um boi selvagem. Não é esse boi que a gente passa nos currais aqui na região e a gente vê. Não, é um boi selvagem. O boi que a gente vê nos pastos aqui da região já tem uma força tremenda. Eu não sei quantos quilos eles suportam, mas eu sei que é muito mais do que a gente consegue. Agora, imagina o boi selvagem. Ele diz: tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem. E ele continua: derramaste sobre mim um óleo novo. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Aleluia. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer. Quando que a gente recebe o poder do alto? Quando o Espírito Santo desce e habita em nós. É possível estarmos na igreja, é possível servirmos na igreja, é possível termos cara de crente, roupa de crente, cantar música de crente, ter amizade com os crentes, viver num ambiente de crente e não ter o Espírito Santo, e não ter esse poder. Irmãos, o que mais a gente vê são crentes fracos, são crentes galinha da Angola. Tô fraco. Irmãos, também, tô fraco. Ajuda, pastor, tô fraco. Não, irmãos, você tem o Espírito Santo à sua disposição, você tem o poder de Deus à sua disposição. Você tem que dobrar o joelho, você tem que desejar o Espírito Santo. Mas receberão poder quando? Quando você participa de uma célula? Nem sempre. Quando você vem à igreja? Nem sempre. Quando você é dizimista? Nem sempre. Mas quando o Espírito Santo vem sobre a tua vida, você recebe poder e você passa a testemunhar do poder de Deus por onde passar. O que uma testemunha faz? A testemunha testifica que o outro fez, ou que o outro sofreu, ou que o outro falou, é verdadeiro. Alguém está na frente do juiz, enfrentando um processo. Chega uma testemunha e diz: doutor, eu assino embaixo, eu estava lá, eu vi. João disse: nós testemunhamos do que vimos e ouvimos. João disse: eu toquei nele, eu vi as cicatrizes nas mãos dele, nos pés dele, eu vi o furo nele, eu vi sim, nós estávamos lá, nós somos testemunhas dele. Irmãos, nós somos testemunhas de Deus. Ei, o que Deus já fez na sua vida, o que Deus tem feito na sua vida, você é uma testemunha de Jeová. Eu sei que tem uma religião que usa esse nome, nós a respeitamos, mas esse nome não é exclusivo deles, esse nome é do povo de Deus. Ei, você pode dizer para alguém: ele fez na minha vida, meu irmão. Eu era alcoólatra, eu era dependente químico, eu era um adúltero, eu era um pornográfico, eu era um mentiroso, eu era um preguiçoso, eu era um fofoqueiro, eu era um roda presa, eu era um monte de coisa ruim. Mas ele, quando entrou na minha vida, quando o poder dele veio na minha vida, eu mudei. Eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher, eu tenho vivido uma nova história. Eu posso falar. Amém. Aleluia. Pastor, por que o senhor cantou essa música 2 vezes, essa bondade de Deus? Porque quando eu olho para a minha vida, aleluia, eu só consigo ver uma coisa: bondade, graça, favor imerecido. O que eu vivo hoje, em todos os sentidos na minha vida, eu não sou digno de viver. Eu não sou digno, é bondade de Deus. Então eu posso dizer para um garoto hoje, para um garoto de pais separados, que hoje a pessoa olha para ele e não dá nada, desdenha,
diz que vai ser um moleque, que não vai ser nada na vida, eu posso dizer para esse garoto: rapaz, persevere, busque a Deus, não saia da presença de Deus não, porque eu tive na mesma situação de você, ninguém me dava nada, e olha onde Deus me colocou. Para muitos pode não ser muita coisa, mas para mim é tudo, porque eu sei de onde eu saí, aleluia. Eu sou testemunha viva do poder de Deus na vida de alguém que era para dar, não era para ser nada na vida. Eu sou testemunha viva. Você também é. Você também é. Só que Satanás tenta ofuscar, né? Ofuscar, desculpa a expressão, né? Tenta embaçar a nossa visão, para a gente não ver claramente o que Deus fez. Então, Lucas, ele escreve, ele diz assim: olha, serão testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, por onde você passar, você vai testemunhar do poder de Deus. O poder de Deus é classificado também como dunamis. Dunamis significa no grego, a raiz da palavra dunamis é dínamos, que significa o poder explosivo do Espírito Santo, com uma conotação de dinamite ou dinâmica. Preste atenção, você já viu falar sobre uma bomba chamada de dinamite? Ela tem um poder extraordinário, é algo incrível o poder dessa bomba. Eu já presenciei várias vezes o poder dessa bomba lá no interior da Bahia. Eu contei de manhã, ao lado da minha casa, assim, passava uma rua, logo em seguida tinha uma rocha enorme. A prefeitura na época queria ampliar a rua, e essa rocha ficava na frente de um prédio. Então a prefeitura deu a concessão a um homem para tirar aquela rocha daquele lugar. Naquela época, nos anos 80, não tinha a tecnologia que tem hoje. Então eles usavam dinamite. Como que eles usavam? Aquele homem tinha 3 ou 4 filhos. Um dos filhos segurava uma barra de ferro, não sei o nome daquela barra de ferro, e o pai, ele soltava a marreta na barra de ferro. Era até interessante a coragem do filho, né? Porque o pai o dia todo estava pão, e pão, e o outro filho jogava água no buraco. E eles furavam na rocha um buraco, sei lá, de 2, 4, 5 metros. Eles ficavam semanas fazendo vários furos na rocha. E aí quando chegava o dia de explodir aquela rocha, eles colocavam muitas toras de madeiras pesadíssimas em cima daquela rocha. Depois eles pegavam pneus de tratores, de caminhões, jogavam em cima daquelas toras de madeira. Eles amarravam bem amarrado, e depois eles já tinham colocado a dinamite lá dentro, um pedaço de fio enorme, bem lá na ponta, quando eles podiam acender. E depois eles saíam na vizinhança avisando: por favor, tal hora nós vamos explodir a rocha, saiam de casa. Saiam de casa, tremia tudo, saiam de casa. Então depois que eles tinham certeza que todo mundo tinha sido evacuado, aí eles queimavam lá o pavio, e frações de segundo aquelas dinamite explodiam, bum! Voltava lá, toda a rocha estava solta. E aí eles iam cavando até onde eles queriam cavar. Um dia deu ruim, ou deu ruim. Um dia deu ruim, não é deu ruim, é deu ruim. Ok? Um dia deu. Então você que tem um hábito de dizer um dia deu ruim, está errado. É um dia deu ruim. Aula de português. Se eu errar aqui, depois você me ensina também. Deu ruim. Ele evacuou, foi lá, colocou fogo no, não sei qual o nome que dá, se é pavio, se é um fio, a gente vê um fio. Passaram-se alguns minutos e nada de explosão. Então ele deixou os filhos em segurança. Ele era o mais experiente, o pai, e ele foi lá ver o que estava acontecendo. Quando ele se aproximou da rocha, houve a explosão. Aquele homem voltou todo ensanguentado, perdeu uma visão, perdeu o dedo, perdeu o braço. Ele ficou inválido. O poder de uma dinamite, o poder de destruição. A Bíblia diz que o poder de Deus é como a dinamite para destruir as fortalezas do diabo na sua vida.
Não tem pecado que não possa ser destruído pelo poder do Espírito Santo. Não existe vício, não existe família ruim, não existe pessoas ruins. Ei, não existe nada, nem o poder das trevas, que o poder, a dinamite, o dínamos, a dinâmica dos céus não possa destruir e fazer algo novo na sua vida. Mas também quando você recebe o dínamos, a dinamite dos céus, você se torna poderoso nessa terra. Aleluia, você se torna ousado no inferno. Você não tem medo de nenhum mal, você não tem medo de nenhum demônio. Nada poderá te deter. Aleluia, você será mais que vencedor no poder do Espírito Santo. Mas o segredo, igreja, está no Espírito Santo. Dá para ser frequentador de igreja sem o Espírito Santo? Lógico que dá. Dá para ser membro, pastor, da igreja sem o Espírito Santo? Dá, ué. Só não dá para você ser testemunha do Senhor. Só não dá para você não dá para você testemunhar do poder do Eterno. Dinamite é um produto pequeno, mas com poder extraordinário, com a capacidade de destruir rochas e montanhas. Deus tem para nós dínamos, ou seja, Ele tem uma vida explosiva de criatividade, de bênçãos e de vitória. Deus tem muita coisa boa para você, meu irmão. Deus, você não entendeu? Deus tem muita coisa boa para você, meu irmão. Ele só tem coisa boa. A Bíblia diz que a vontade dele para mim e para você, ela é boa, perfeita e agradável. Receba tudo que Deus tem para você. Receba o dínamo de Deus, receba a criatividade de Deus, receba o milagre de Deus, receba as bênçãos de Deus, receba uma vida financeira próspera de Deus, receba a exortação de Deus, receba a palavra de Deus, receba o Espírito Santo de Deus, receba o dínamo de Deus sobre a tua vida. Receba. Não seja crente só de frequentar a igreja. Glória a Deus que você já frequenta a igreja, mas Deus tem mais. Aleluia. Você não pode ser como aquele homem que foi sorteado em um hipermercado para passar uma semana num cruzeiro. O homem preencheu lá aniversário do mercado, e quando chegou o dia do sorteio, ele ganhou uma viagem de cruzeiro. E alguém observou que aquele homem, porque não foi só ele que ganhou, tinha outras pessoas que ganharam, e aí todo mundo embarcou junto, todo mundo já ali se conhecia, mas alguém percebeu que aquele homem nunca aparecia no restaurante, ele nunca ia à piscina do navio, do cruzeiro. Ele entrou e depois ficou lá no quarto, sumiu na cabine dele. Uma semana depois, quando ele saiu, alguém perguntou: o que aconteceu com o senhor? Ele disse: não, eu ganhei o cruzeiro, mas eu não tinha dinheiro para almoçar, então eu trouxe minhas marmitas, trouxe minhas frutas, e eu fiquei contemplando o mar pela janela do meu quarto. Aí alguém disse: poxa vida, toda vez que você vai fazer um passeio de cruzeiro, está tudo incluso: piscina, almoço, lanchonete, bebidas, lazer, entretenimento, está tudo incluso. Fala para a pessoa que está ao seu lado: na salvação está tudo incluso. O pacote é completo. O carcereiro perguntou para os apóstolos: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? A resposta dos céus foi: crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Não é só para você, meu amigo, o pacote é completo. Não é só a salvação da alma para viver na eternidade. Enquanto você viver nessa terra, você viverá o melhor de Deus. Aleluia. Isaías diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Comereis o melhor dessa terra. A promessa de Deus no Novo Testamento é: eu vou derramar sobre vocês o meu dínamos, ou seja, o meu poder. Isso significa que as pessoas olharão para nós e verão algo extraordinário em nós. Alguém já falou algo para você mais ou menos assim, ou você já ouviu, ou já falou para alguém? Alguém disse: poxa, você tem algo tão diferente, você tem uma energia, uma luz. Quando você chega uma paz,
Você tem algo muito forte em você. Alguém já ouviu alguém falar isso? Pois é o poder de Deus. É o poder de Deus. Não pega isso para você não, passa para Deus e diga: Deus, olha o teu poder funcionando. Aleluia. É a graça de Deus, é a bondade de Deus. Você já caiu na graça de alguém? Você não precisa fazer nada para ser amado. A pessoa não sabe o que fazer para te ajudar. Eu vivo isso sempre. Eu vivo isso sempre. Eu fico constrangido às vezes, tanto de irmãos aqui da igreja, quanto de pessoas que não são cristãs, e de líderes de outras igrejas. Eu fico constrangido, às vezes. Mas isso é o que? É a graça de Deus na minha vida, é a bondade de Deus na minha vida. Não é o Isaac sozinho, é o Isaac em Cristo. Aleluia, aleluia. É como se você pudesse entrar em Cristo. Cristo vai andando e as coisas vão acontecendo, os milagres vão pipocando, mas as pessoas não conseguem ver Cristo. Elas veem você, porque Cristo é Espírito, mas eles não sabem que você está em Cristo, e por isso o milagre vai acontecendo, e você vai testemunhando do poder do Espírito Santo por onde passar. Agora, se você deixar de buscar o Espírito Santo, isso não vai acontecer. Atos capítulo 2, versículo 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Quem capacitava? O Espírito Santo que nos capacita. Não é o seminário, não é a escola, não é a faculdade. É o Espírito Santo que nos capacita. E esse poder de Deus em nós, ele é visível. O salmista disse: estou com tanto poder que estou me sentindo como um boi selvagem. Olha que coisa linda. Você pode declarar isso profeticamente sobre a sua vida, dizer: eu estou. Não, mas fala com vontade, diga: eu estou com tanto poder do Espírito Santo que estou me sentindo um boi selvagem. Aleluia, aleluia. Nós vamos até a última casa. Preste atenção, se nós já recebemos o Espírito Santo, temos que usar esse poder para a glória de Deus. O propósito do Senhor Jesus Cristo ao vir nesta terra foi para nos salvar do pecado, e quando salvou, Ele nos restaurou, o que havia perdido por causa do pecado, para que sejamos verdadeiras testemunhas de Jesus. Agora eu quero te dar algumas chaves para você ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Não tem como ser cheio do Espírito Santo e viver nas práticas antigas. Não faz sentido. Não faz sentido. O Espírito Santo não habita em lugar sujo. O nome já diz Espírito Santo. Santo significa o quê? Separado. Kadosh, separado. Santo no original é Kadosh, separado. Então tem que haver transformação. 2 de Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim: e todos nós, que com a face descoberta, preste atenção como o texto diz, todos, não é só o pastor, não é só o líder de célula, não é só o membro mais antigo, a família mais antiga da igreja, e todos, cadê? Tem gente aí? Todos, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Você tem que olhar para Ele. Se você olhar para você, você não vai ver nada. Se você olhar para você, você vai ver suas limitações. Se você olhar para você, você vai ver as suas falhas. Se você olhar para você, você vai ver condenação. Mas se você olhar para Ele, olha aqui, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados, aleluia, com glória cada vez, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Irmãos, o segredo da nossa vitória está nele. Está nele. Nós somos bom demais, essa é uma grande verdade. Nós somos bom demais em ver nossos defeitos e os defeitos dos outros.
Muitas vezes nós até nos autodeprimimos, nos autodiminuímos, e Deus sabe disso. Ele enviou o Espírito Santo para nos transformar. Por isso que Ele enviou o Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo acha que você é flor que se cheire? Que você é coisa boa? Irmãos, deixa eu te falar. Quando a gente nasce com a natureza pecaminosa. Você não precisa ensinar para uma criança a dizer não. Você não precisa ensinar para uma criança ser egoísta, ser egocêntrica. O contrário. A gente diz o quê? Não, dá o brinquedo para ele, compartilha. Aí ele diz o quê? É meu. Ninguém ensina isso. Ninguém ensina. A gente já nasce com a... Deus já sabe que nós somos descendentes de Adão. Adão pecou. Isso, pecado herdado. Agora, por isso que a Bíblia diz assim, olha, ensina a criança no caminho em que deve andar. Ainda que venha envelhecer, não se desviará dele. Porque nós já nascemos com essa natureza pecaminosa, agora nós precisamos ser ensinados corretamente. Precisa ser ensinado. Porque já nascemos sabendo fazer o errado. Então, por isso, preste atenção, que o Senhor Jesus disse assim para os apóstolos: é necessário, olha a palavra que Ele usou, é necessário que eu vá para o Pai. É necessário que eu suba, para que eu possa enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem esse poder, essa missão de nos transformar. Então não olhe para as suas limitações, não olhe para o seu passado. Ei, passado já passou, o que você fez já está feito, mas em Cristo tem uma nova vida para você. Em Cristo tem uma nova vida, aleluia, existe uma nova vida para você. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Preste atenção, Davi já era um adorador, gente. Davi já cuidava das ovelhas há muito tempo. Davi já pegava a sua harpa lá no campo, fazia lindas canções. Você sabe que o livro de Salmos são canções que Davi, compôs para Deus. Por isso que Salmos, a gente não fala o capítulo de Salmo, é o número de Salmo, porque é o número da música. Você não sabia dessa, né? Todos os livros da Bíblia é capítulo. Efésios capítulo 1, versículo 2, João capítulo 4, mas Salmos são números. Salmos de número 92, nós lemos aqui, versículo tal, porque são canções compostas por Davi. Mas a Bíblia diz que Davi só foi transformado, aleluia, quando veio sobre ele quem? O óleo da unção, a presença do Espírito Santo, aleluia. Sabe quando, irmãos, nós seremos transformados? Quando nós dermos vazão para o Espírito Santo. Uma metamorfose transformou Davi, ou somente o Espírito Santo faz isso? A minha pergunta para você hoje é: você quer viver uma vida extraordinária? Quem quer viver essa vida extraordinária? A condição é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Agora, pastor, como ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, anote aí. Eu falei primeiro, mas você pode colocar segundo, porque eu já falei o primeiro, que é transformação. Segundo, tenha sede do Espírito Santo. Ter o quê? Sede do Espírito Santo. Por que ter sede do Espírito Santo, pastor? Porque quando a gente tem sede, a gente nem pensa direito. Quando a gente tem muita sede, é arriscado tomar cândida achando que é água. Você não pensa. Você sai pegando tudo para frente querendo tomar. Olha aqui, ó. Que delícia. Acabou. Põe mais aqui. Sede. Você tem que ter sede do Espírito Santo. Quem tem sede do Espírito Santo se torna incansável pela busca do Espírito Santo. Quem tem sede do Espírito Santo não para de orar, não para de se consagrar. E quem falou sobre a sede? O Senhor Jesus. Jesus falou e João escreveu.
João 7:37 ao 39, o Senhor Jesus disse: no último dia e mais importante dia da festa, preste atenção, no último dia e no mais importante dia da festa, o Senhor Jesus separou esse momento para nos orientar, dizendo: Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, vem a mim e... Quem ele está convidando? Quem tem? A mensagem nessa noite é para quem tem sede, irmãos. Aleluia, para quem tem sede. E ele continua dizendo: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Viva, porque tem vida. Aleluia. Como diz a palavra de Deus, por onde passar o seu rio, haverá vida. As árvores florescerão. Aleluia. Os peixes se multiplicarão. E onde tinha vida, haverá agora vida. Aleluia. Porque água viva que tem vida. Ei, você e eu somos esse rio de águas vivas. Por onde nós passarmos, nós não vamos levar morte. Será o contrário: onde houver morte, nós geraremos vida. Lembra como estava o seu casamento antes de Jesus? Estava meio que morto, né? Apático, pensando em divorciar, um com raiva do outro. Lembra como estava o relacionamento com seus filhos? Lembra como estava a sua vida? Alguns não tinham nem mais prazer de viver, né? Alguns tinham pensado até já de tirar a sua própria vida. Mas aí um dia você recebeu um convite, recebeu uma oração, você recebeu o Espírito Santo, aleluia, aleluia, e a sua vida se transformou, porque agora você vive de verdade. Aleluia, aleluia. Jesus fez uma declaração fantástica. Ele disse que a condição é ter sede do Espírito Santo. Agora preste atenção, meus irmãos e irmãs. Para você ter sede do Espírito Santo e ter a sua sede saciada, não depende de ninguém. Não depende de ninguém, não depende da igreja, não depende do seu cônjuge, não depende dos seus amigos, só depende de você. Está ali a sala de oração, vem orar, vem buscar a Deus. Pega pelo menos 1 hora na semana, das 7 às 10 da noite, você escolhe o melhor horário e o melhor dia para você. Pastor, mas eu não sei o que falar em 1 hora. Não, fala para Ele. Sabe, antes de sair da minha sala para entrar aqui no auditório agora à noite, eu estava sozinho na sala. Eu disse: Senhor, eu preciso do Senhor. Em tal situação, eu não sei o que fazer. Eu disse: Deus, eu me sinto perdido em tal situação. Eu não sei. Ele sabe que eu não sei. Ele só quer que eu reconheça para Ele agir. Quando você chegar ali, orou 5 minutos, 10 minutos, não sabe mais o que falar: Senhor, eu não sei mais o que falar, mas eu estou aqui na Tua presença. E Espírito Santo vai fluir. Não sei se você vai chorar, não sei se Ele vai trazer algumas coisas à sua memória para você se consertar. Eu não sei, mas eu sei que Ele vai agir. Ele vai agir. Se você não se importar com o Espírito Santo, se você for indiferente ou até mesmo ignorante com relação à pessoa do Espírito Santo, porque tem pessoas em nosso meio que nem sabem quem é o Espírito Santo. Ô pastor, como assim? Atos capítulo 19, versículo 1 e 2, olha o que o texto diz. Paulo aqui escreve: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos, porque alguns apóstolos já tinham passado por Éfeso, eles já tinham pregado o Evangelho.
Muitas pessoas já tinham se convertido na igreja, na cidade de Éfeso. A igreja já estava estabelecida na cidade de Éfeso. Preste atenção, os irmãos já davam glória a Deus e aleluia. Já tinha louvor, já tinha culto, já tinha pastor. Aí Paulo faz uma pergunta para os irmãos dessa igreja. Ele diz assim: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Olha que coisa. Uma igreja formada não sabia nada, nem que existia o Espírito Santo. Você sabia, irmãos, que há muitas vezes tem pessoas no nosso meio enfrentando uma vida de fracasso, de derrota, de mazelas, porque ele não recorre ao Espírito Santo. Está na igreja, de coração sincero, buscando a Deus, mas não se relaciona profundamente, nem sabe quem é o Espírito Santo. Então preste atenção. Por que ter sede? Mais uma vez eu quero deixar bem claro, por que ter sede? Porque quando estamos com sede não conseguimos nem pensar direito. Essa é a grande verdade. Não conseguimos abrir a boca, ela fica inquieta, sente agonia. E Jesus disse: vocês precisam ter sede. Quando você tem sede, você recebe o Espírito Santo em sua vida e tudo muda. Tudo muda. Sabe por que muitas pessoas vivem uma vida pesada? Hoje à noite, hoje de manhã, eu confirmei aqui com o personal. Eu aprendi isso. Quando você toma muita água, muito líquido, você hidrata todo o seu corpo, inclusive o seu cérebro. Isso significa que você vai cansar menos o seu cérebro. Você já teve dias que a sua cabeça ficou pesada, o toque do zap incomodou você, o pé do zap. Uma mensagem que você recebeu deixou você irritado. O nome mãe, pai do seu filho já desencadeou uma explosão aí maligna, que a sua mente estava cansada e pesada. Possivelmente você não hidratou bem a sua mente, seu cérebro. Você tomou pouca água. Então é importante você criar o hábito de tomar bastante água. Veja com o médico o seu peso, o seu tipo sanguíneo, para ele te falar a quantidade de água que você deve tomar. Tem pessoas que devem tomar 2 litros por dia, outros 2,5 litros, até 3 e alguma coisa, dependendo do tipo sanguíneo e do peso da pessoa e da altura. Sabia disso? E aí quando você toma na medida correta para o seu biotipo, você hidrata o seu cérebro. Isso significa, preste atenção, que você vai produzir muito mais, você vai ser muito mais criativo, você vai dar mais atenção às pessoas, porque a sua mente vai estar o quê? Leve. Você sabe, irmãos, Jesus falou beber. Beba, quem tem sede vem a mim e beba. Você sabe que muitos cristãos não estão bebendo da fonte do Espírito Santo? Por isso muitas pessoas têm uma vida pesada, atormentada, fracassada, frustrada, porque não está com seu espírito hidratado. Já viu que tem crente que você não sabe quando que está bem? Ora está cuspindo fogo, tem hora que some. Ora está, nós vamos até a última casa. Tem horas que nem na casa dele está mais. Então, irmãos, preste atenção. Nós precisamos ter sede do Espírito Santo. Você já observou um avião? O avião pesa toneladas, mas flutua como se fosse uma folha de papel. Assim é a vida de um homem ou de uma mulher cheia do Espírito Santo. A vida fica leve. Declara sobre o teu irmão, diga: eu declaro que a sua vida a partir de hoje será uma vida leve, porque você está cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Você vai produzir muito mais, você vai muito mais longe, porque não vai ser mais você que vai fazer, é o Espírito Santo através de você. Quem está recebendo essa palavra diz glória a Deus.
Agora, pastor, como ter sede do Espírito Santo? Dificilmente você terá sede somente vindo aos cultos de quinta ou domingo. Dificilmente. Quem quer ter sede do Espírito Santo aqui? Levanta a mão. Aleluia. Primeiro, envolvimento e comprometimento. Se envolva, se comprometa. Se comprometa. 1 Samuel capítulo 2:10 diz: aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Esse versículo é muito forte. Quando eu li, veio um temor, rapaz. Olha o que diz a Bíblia: aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Nós já tivemos uma experiência aqui na igreja. Logo quando eu cheguei, nós começamos as células na minha casa, e foi se multiplicando, nasceu uma célula de jovem, foi para a casa de uma pessoa, e lá a célula cresceu, e a pessoa, a anfitriã, não entendeu o propósito da célula, e aí nós marcamos a multiplicação. A casa dela não comportava todo mundo para multiplicação, então nós fizemos na igreja. E quando eu cheguei, eu lembro que até era o Felipe, o líder da célula na época, o líder, eu acho que a Rebeca também, e aí, quando eu cheguei, estava uma confusão, a menina estava possessa, e ela disse: não, mas eu não quero que multiplique a célula, eu quero todo mundo lá em casa. Eu vi o demônio na pessoa, eu falei: mas minha filha, não é assim que funciona, esse é o princípio da célula. E ela se opôs, mas ela falou um monte de besteira, mas houve a multiplicação, e as células continuaram rompendo, para a glória de Deus. Mas infelizmente, eu vi, infelizmente, falo isso com muita tristeza, eu vi essa pessoa ser despedaçada. O diabo cirandou e ciranda na vida dessa pessoa até hoje. Todas as vezes que eu encontro a família, eu pergunto dela. Sofreu um acidente, teve que passar por uma cirurgia na cabeça, nunca mais foi a mesma pessoa. Nunca mais foi a mesma pessoa. Porque ela estava se opondo não ao Isaac, não ao modelo celular, não à visão. Ela estava se opondo ao próprio Deus, porque célula não é coisa do homem, célula é a presença de Deus, é de Deus. E a Bíblia diz assim: ele trovejará dos céus contra eles. Trovejará. Você já viu quando vem um trovão bem forte, dá um medo, não dá? Você faz, ai meu Deus, hã? Não é assim ou não é? Pois é, a Bíblia diz que Deus trovejará contra as pessoas que se opõem a Ele. Por isso que essas pessoas não avançarão, elas ficarão acuadas o tempo todo. O Senhor julgará até os confins da terra. Não tem para onde a pessoa sumir, não tem para onde ela ir. O Senhor vai estar lá, o Senhor vai julgar. Irmãos, Deus é coisa séria. Ele é amor, mas também Ele é justiça. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. É Bíblia. Quando nos envolvemos e nos comprometemos, passamos a buscar a pessoa do Espírito Santo. Assuma um compromisso com Deus, evangelize, vá para uma célula, deseje ser um líder de célula, participe de um dos ministérios da igreja, faça um dos nossos cursos, se envolva, se comprometa, em nome de Jesus. O salmista, no Salmos de número 63, Salmos de número 63, versículo 1 em diante, ele declarou: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como de um rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque a minha ajuda, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Olha, aqueles que opõem, que querem matar-me, serão destruídos.
descerão às profundezas da terra, serão entregues a espadas e devorados por chacais. Versículo 11: mas o rei se alegrará em Deus, todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas a boca dos mentirosos serão tapadas. E aqui eu termino, mas eu quero dar algumas dicas para você ser cheio do Espírito Santo. Fique em pé, por gentileza.